Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, estamos começando agora o programa Papo Certo de hoje. Eu, Amanda de Oliveira e Evanira Guiar. Compartilhamos que 10 de fevereiro é comemorado o Dia do Atleta Profissional. Parabéns! Boa noite, sejam bem-vindos. O nosso programa, você sabe, vai ao ar de segunda a sexta às 8 da noite, logo após o Cadeira Cativa, aqui na Ubra TV. E o assunto de hoje é Direito de Trânsito. Vamos falar sobre multas, penalidades, IPVA e outros assuntos ligados ao trânsito. Nossa convidada de hoje é a doutora Roxane Ponzi, advogada e professora e moderadora do Grupo de Estudos de Direito de Trânsito da ESA-OAB-RS e vice-presidente da ABATRAN, Associação Brasileira dos Advogados de Trânsito. Muito boa noite e obrigado pela presença no Papo Certo de hoje. Boa noite, Amanda. Boa noite, Ivanir. É uma honra, estar aqui sendo convidada para falar sobre um assunto que eu amo tanto, que é o direito de trânsito, e dizer que fico muito feliz de que esse espaço para o direito de trânsito seja aberto, especialmente aqui no Papo Certo. Seja muito bem-vinda, então, doutora Roxane. E você aí de casa já pode enviar a sua pergunta ou comentário através do nosso WhatsApp 51 3029 8080 e vamos ler e a doutora responder aqui no programa. Fique aí com a gente que já estamos voltando. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Voltamos com o Papo Certo. Aproveita e já nos envia a tua mensagem pelo WhatsApp para tirar todas as suas dúvidas. E não se esqueçam que nós também estamos ao vivo pelo YouTube e Facebook. Doutora Roxane, então para começar já com um tema polêmico. Quais os direitos de um condutor que cai em blitz de lei seca? Ele pode se recusar a fazer o teste do bafômetro? Então, Ivanir, essa é a pergunta de milhões. Para começarmos, Ou seja, uma grande dúvida que a grande maioria das pessoas tem, pelo menos as que fazem essa combinação, que eu não recomendo. Ou seja, a melhor solução é não beber e dirigir ao mesmo tempo. Não é proibido beber, mas misturar essas duas coisas, sim, é uma mistura letal. Então, assim, quando a gente fala que a pessoa que fez essa mistura e que, porventura, não consegue, ela não tem um botão verde e vermelho que a gente diz, agora eu posso dirigir, agora não posso dirigir, porque ela pode ter bebido um pouquinho, e ela não sabe se aquilo vai acusar do bafômetro ou não. Então, é importante que ela saiba os direitos dela na hora de ela ser fiscalizada. Muitas vezes, o próprio agente de trânsito vai informá-la quais são os seus direitos, como, por exemplo, se recusar a fazer o teste. E apesar de o STF ter dito recentemente, na ação direta de inconstitucionalidade lá, de que a recusa é um artigo, uma previsão constitucional, ou seja, não estaria infringindo nenhum princípio da não autoincriminação, pelo menos para penalidade administrativa. Então, a partir dali, muita gente ficou confusa. Será que eu posso me recusar ou não? Pode. Por quê? Porque este princípio continua valendo para o crime de trânsito. E como a gente tem no mesmo ato da recusa
ou melhor, no mesmo ato de beber e dirigir, né, ou seja, ter álcool circulante no sangue, dependendo da gradação alcoólica que o equipamento venha a constatar, a pessoa, além da multa administrativa, ela também pode ser enquadrada em crime de trânsito. Então, é por isso que é importante que a pessoa saiba, né, que se ela bebeu uma quantidade que ela não consegue definir se isso vai acusar ou não no bafômetro, ela tem o direito de não fazer o teste e aí sim arcar com todas as consequências, não mais por dirigir embriagado, mas sim pelo fato de se recusar a ser fiscalizada naquele momento. O tipo penal é se recusar a fazer os testes, né, que possam comprovar aí a incapacidade para dirigir. E, doutora, tem alguma quantidade de álcool que possa ser ingerida sem ser acusada no bafômetro? Então, outra pergunta de milhões, né, Amanda? Por quê? Porque é muito difícil, cada pessoa tem a sua própria constituição física, tá? Por mais que você vá jogar aí no Google, vai dizer, não, se eu tomar só uma latinha não vai dar nada, se eu tomar só meia taça de vinho não vai dar nada. Depende, pode não dar nada para a Roxane, né? Pode ser que dê para a Amanda, por quê? Porque a gente tem composições físicas diferentes e pode ser que seja completamente diferente para o Evanir. Por quê? Porque daqui a pouco ele pode ter menos massa corpórea do que nós duas, ser mais alta, ser mais baixo. Ou seja, pode ser até num dia em que tu tenha ingerido menos alimento, esteja com um estômago vazio, que tu tenha feito... Eu tive um caso, por exemplo, de um cliente que ele fez uma maratona, né, naquele mesmo dia e à noite, e ele era uma pessoa de 1,90 m, à noite ele se submeteu ao teste e ele tinha bebido literalmente uma latinha de cerveja, que alguns dizem que não daria nada. E acusou, né, e teve aí uma penalidade. Então, assim, a recomendação é, em tese, não há níveis seguros para fins de fiscalização. Agora, se tu me perguntar se isso impede a pessoa de dirigir, aí isso é um papo para um outro programa, tá? Doutora, e mudando um pouquinho de assunto, se o condutor recebe uma multa em um local que ele nunca esteve, como deve proceder? Sabemos que tem casos com placas clonadas, enfim. Como a pessoa deve proceder para comprovar que não estava naquele local e recorrer dessa multa? Esse é um problema que acaba atingindo, assim, aquelas pessoas mais azaradas, né? Eu digo, ser vítima de uma clonagem é a maior dor de cabeça que pode dar, especialmente por quê? Porque você não tem um controle mais, né? Aquele que clonou, que está cometendo um ilícito, um crime, né? Ele está pouco importante se ele vai exceder velocidade, ele vai avançar sinal vermelho, se ele vai estacionar em local... Ele não está nem aí, entendeu? Ele é bem bandido. Possível, né? Comum que isso aconteça. E é muito comum, inclusive, se clona veículos para quê? Para cometer crimes, né? Muito mais graves ainda. E aí, qual é o grande problema? Se este veículo clonado, né? E aí é até bom que receba alguma multa, porque pelo menos aquilo vai te alertar. Senão tu vai ter que prestar esclarecimentos, porque um dia a tua placa foi vista em algum lugar, né? Suspeito, e aí vão te identificar pela placa, vão te chamar porque você é o proprietário e você vai ter que dizer, não, mas eu não era o meu carro estava em casa. Então, o que é importante se você recebe uma multa de um lugar que você nunca esteve? Primeiro, verifique, né, se efetivamente o seu carro não estava lá e nem você. Porque às vezes pode ser que alguém da família pode ter pego o carro, entendeu? Pode ter passado... escondido. Filho escondido. Então, se assegure para não passar vergonha lá na polícia. Segundo, tá? Faça um boletim de ocorrência. Isso é muito importante porque isso dá publicidade àquela situação. Leve todos os documentos que você tem que embasem, né, a sua desconfiança da clonagem. E depois disso tudo, de posse aí desse boletim de ocorrência, vá até um CRVA, que é um Centro de Registro de Veículos. Para quê? Para que você faça uma restrição administrativa no veículo. Quando você coloca essa restrição, você está dizendo, né, para todo mundo, e especialmente para os agentes de trânsito, que aquele veículo, que aquela placa, né, ela deve ser parada e deve ser verificado se quem está dirigindo é você ou é o clone. Mas também poderá acontecer o agente, né, ter anotado a placa equivocadamente? Pode. Esse é um grande problema. Porque aí não tem nenhum boletim de ocorrência. Não, é verdade. Nesse caso, eu digo o seguinte, eu oriento a fazer o boletim de ocorrência igual. Porque você não sabe se o erro foi do agente. Aliás, isso é quase uma pandemia que nem Covid. Agente de trânsito que não para, que não aborda mais, né, os condutores. Isso é a regra. Abordar é a regra. Quando o agente de trânsito não aborda... Aí já tem o direito da defesa por não ter sido abordado. Sim.
infelizmente, acaba não colando esse procedimento nas jaris. Mas, levando ao Poder Judiciário, né, é possível, se você usar um bom argumento, é possível sim que isso seja avaliado. E, doutora, é normal pagar o IPVA adiantado e não receber aquele documento verdinho, ou tu não conseguir baixar pelo aplicativo, então, o documento digital? Normal não é. Por quê, Amanda? Porque quando a gente paga, né, o IPVA, na verdade o IPVA é uma das rubricas, né, do licenciamento. Então a gente tem IPVA, a gente tem a taxa de expedição de documento, a gente tem as multas vencidas e há um tempo atrás tínhamos o DPVAT também, que agora você tem direito a usar o DPVAT, mas não há necessidade de pagamento. Que se pagou muito caro lá atrás e se descobriu um monte de coisa que, né, que demonstrou que era mal gerido, né, o seguro DPVAT. Pois bem, então quando a pessoa paga o IPVA adiantado e não recebe o documento, ela tem que se alertar que pode ser que tenha algum débito em relação a essas outras rubricas. Ou seja, vá ver se tem multas vencidas e não paga. Com os aplicativos ficou comum, inclusive conhecidos meus, de pagarem só uma parte da obrigação e aí não vem o documento, não porque não foi expedido, não porque ele não está com essa obrigação, depende do que ele pagou em dia, mas porque ele deixou de pagar todos os itens. E se nessa condição em que não recebeu o documento, se o veículo for parado em uma fiscalização, ele pode ser recolhido? Ele pode ser recolhido, mas se ele for parado numa fiscalização aqui no estado do Rio Grande do Sul, que existe uma lei estadual que permite que a pessoa pague esses débitos vencidos na Blitz, não isenta ele de ser autuado por estar sem licenciamento, mas permite que ele não tenha o veículo, então, removido, né, no guincho, e aí ele tem que pagar todas as despesas de guincho depois. Não é um bom negócio, eu digo que é melhor se antecipar, verificar se tem algum débito, baixar o documento da carteira de trânsito. O importante aí é ter, eu ia falar, o aplicativo CNH Digital, onde aparece ali os dados do veículo que ele é proprietário. Sim, que ele consegue baixar o documento. Então é possível por ali fazer o acompanhamento se está tudo em dia, né? Exatamente. Então ele pode sim não ter o veículo recolhido e pode pagar na Blitz se ele estiver no Rio Grande do Sul. Excelente. E, doutora, mudando mais uma vez de assunto, que hoje falaremos sobre vários assuntos aqui sobre trânsito, quais são, então, os principais cuidados ao comprar ou vender um veículo? Jamais fazer isso de boca, né? Jamais. Número 1. Jamais. Eu assisti um outro programa que tu falou assim, o que não está escrito, né? Não está registrado. Não está registrado, não está no direito. Então é mais ou menos isso. Você precisa fazer um registro dessa transação. Mas o que a lei exige é que você faça isso através do documento único de transferência, o DUT, né? Que é o documento aquele o CRV, né? Que antigamente você recebia ele em casa quando fazia, né, o primeiro licenciamento do seu veículo. Hoje em dia não existe mais esse documento de forma física, agora é o ATPVE, é a autorização de transferência de veículo eletrônica. Então, assim, quando for fazer isso, você vai identificar quem é o comprador, né, vai identificar quem é o vendedor. Era para isso acontecer tudo em meio digital, mas como tudo é meio tabajara no Brasil, e especialmente aqui no Rio Grande do Sul, então a gente faz isso em meio digital, imprime e reconhece firma. Isso é o que vai evitar qualquer dor de cabeça no sentido de multas, que podem gerar uma suspensão de direito de dirigir, pode gerar uma cassação, mas eu digo que multa é de menos, Evanir. O grande problema é se acontece um atropelamento, que isso gere uma indenização, você tem que pagar uma pensão para alguém que venha a óbito. Isso é bom para ambas as partes, né? Porque às vezes o comprador pensa que é só para ele que é importante, mas não para o vendedor é muito importante. Especialmente. Fora que tem uma multa se você não fizer isso dentro de um prazo, né, específico que está lá no código. Bem, doutora, e falando em multa, né? Eu perdi o prazo de apresentação de um condutor de uma multa. Como posso indicar a pessoa que efetivamente estava dirigindo após aquele prazo legal? Ivanir, quando a gente multa uma pessoa, o que a gente está querendo? Né? A gente está querendo punir ela e, especialmente, aplicar uma advertência, aplicar um aspecto educativo da punição. E isso significa que também a pessoa pode o quê? Né? Ou seja, a gente tem um princípio da verdade real que é tirar das vias quem efetivamente cometeu a infração. Então, depois dessa introdução, voltando à sua pergunta, posso indicar um condutor fora do prazo? Posso.
mas não vou mais fazer isso no Detran. Eu vou fazer isso judicialmente, por conta do princípio da verdade real. Por quê? Porque eu quero que a pessoa que seja punida seja a que realmente dirigiu, e não aquela que simplesmente figura como proprietária do veículo. Então é super importante você saber que mesmo que se perca o prazo administrativo, aquele que consta ali na multa, que às vezes você perde até porque o correio não lhe entregou a correspondência em tempo, tá? Você pode buscar o judiciário justamente para quê? Para fazer essa indicação de condutor e aí, eventualmente, até nem ter as consequências de determinadas multas. Porque tem multas que não têm abordagem, como, por exemplo, um excesso de velocidade de mais de 50%, que tem a previsão de suspensão de dirigir. Se não há indicação de condutor, o proprietário vai responder e vai ficar 2 meses aí sem poder dirigir. Doutora, agora a gente vai falar um pouquinho sobre CNH. Quando o prazo de suspensão já terminou, porém o condutor ainda não realizou o curso de reciclagem e for pego dirigindo, o que acontece? Olha, na verdade, essa foi uma mudança de entendimento, tá? Que aconteceu de 2018 para cá. E aí, essa mudança de entendimento veio explicitada na resolução 723 do CONTRAN. O que diz, né, esta resolução? Que antes, os requisitos para se considerar habilitado, né, era passar todo o tempo da suspensão e realizar a reciclagem. Depois de 2018, né, a reciclagem se tornou um requisito. É um simples requisito para te poder ter um documento válido e apresentável. Então, se a pessoa passou, já cumpriu todo o período da suspensão, digamos que ele tinha 2 meses, né, e 2 meses terminou no dia 10, né, terminou hoje. E aí, amanhã, ele é parado numa fiscalização, ele não vai receber uma multa por dirigir com a carteira suspensa. Ele pode, no máximo, receber uma multa por não portar o documento. Isso se ele não tiver o documento ali. E isso tem uma diferença imensa. Primeiro, no valor da multa, porque a primeira é de R$ 880, a segunda, né, já é uma multa média. Então, assim, que é por não portar um documento. E a primeira leva à cassação de dirigir, que são 2 anos. É a pena mais grave que tem no Código. Então, essa mudança de entendimento hoje faz com que a pessoa não seja multada. Os órgãos de trânsito de 2018 até agora estão se adaptando e já têm orientações no sentido de que eles não devem fazer a multa, então, pelo artigo 1622, que é por dirigir carteira suspensa. Muito bem. Doutora, quanto tempo leva para prescrever uma multa? Há prescrição de uma multa, em primeiro lugar? Sim. Do ponto de vista de... Assim, eu vou ser professoral aqui de prescrição e decadência, tá? Porque existem esses 2 prazos quando a gente fala de multa de trânsito. Mas, em regra, uma multa de trânsito é uma dívida que você tem com o Estado e ela é de 5 anos, o prazo prescricional. 5 anos. A Polícia Rodoviária Federal já entende que a multa de trânsito pode levar uns 15 anos para ser aplicada, né? Mas isso é um entendimento particular deles, né? Eles acham que cada notificação que você recebe estaria, então, interrompendo o prazo de 5 anos e ele sendo renovado, que é um absurdo, né? Que daqui a pouco um neto aqui da Amanda vá pagar uma multa, entendeu? Que ela tomou, porque o tempo que leva é simplesmente impossível. Então, assim, tem esse prazo de 5 anos, mas também existem mais... o prazo de 30 dias para expedir a notificação, da primeira notificação. Depois tem um prazo de 180 dias ou 360, né, para impor a penalidade. E agora, a partir de 1º de janeiro de 2024, teremos prazo, uma coisa que nós não tínhamos antes, de 2 anos, 24 meses, para que os órgãos de trânsito julguem a penalidade. Então, tem 2 anos para a Jari julgar e mais 2 anos lá para o CETRAN ou o colegiado fazer o julgamento. Então, é 4 anos. No final das contas, se você somar tudo, até vai dar os 5 anos. 5 anos, tá bom. Mas muito isso obrigado. prejudica ou favorece o condutor? Isso está favorecendo demais. Por quê? Porque aí eu pego o entendimento esse da Polícia Rodoviária Federal e coloco no lixo, porque isso não faz sentido. Enquanto não estiver julgado, eu permaneço... É uma leniência que ele mesmo se dava para demorar todo esse tempo para fazer um julgamento, o que é um absurdo. O papo de hoje está muito bom, mas vamos fazer um rápido intervalo de 30 segundinhos. Continuem aí nos assistindo. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte.
O Papo Certo está de volta e aqui nós falamos sobre as diversas áreas do direito, empreendedorismo e saúde. E eu te convido a nos seguir nas redes sociais e nos enviar a sua pergunta ou comentário através do nosso WhatsApp, que aparece aí na tela, 51 3029 8080. Doutora, uma multa convertida em pena de advertência, mesmo assim o proprietário perde o desconto do IPVA do bom motorista? Perde. Por quê? Porque o desconto do bom motorista está explícito numa lei estadual, né? E aí essa lei estadual diz que o cidadão não pode cometer infrações. Ele não faz nenhum alerta sobre essa necessidade de conversão, né, em pena de advertência. Então, se mudar a lei, aí sim a gente pode até, né, utilizar e ter o desconto, mesmo naquelas situações das pessoas que foram beneficiadas, né, por uma conversão de pena de advertência. E, doutora, quando o condutor paga uma multa recebida, ele está concordando que ele cometeu a infração? Jamais. Isso já é um entendimento estritamente superado no Poder Judiciário há muitos anos, inclusive. Por quê? Porque o pagamento, né, ele não é uma concordância com a multa. Se eu tenho hoje um IPVA que é condicionado à multa, eu não pago ela porque eu digo que eu concordo, eu pago ela porque eu preciso ter o veículo licenciado. Então, só por isso aí eu já estou respondendo a tua pergunta. Não, se pagar não significa que estaria concordando ou então que não pode recorrer. Dá para recorrer e dá para pagar as duas coisas ao mesmo tempo. Muito bem. Agora, um caso aqui de uma profissão muito, assim como outras, que viaja muito, é o caso do representante comercial, né, que corre mais riscos, né, de multas. Nesse caso, existiria alguma forma de não ter a CNH suspensa por excesso de pontos? Todo aquele cidadão que ele está mais, né, propenso, ou seja, está mais exposto ao trânsito, e especialmente nessa categoria aí do representante comercial, que usa o carro justamente para viajar, né, para visitar os seus clientes e tal, é super importante que ele procure um CFC e faça lá acrescente na sua CNH o EAR, que é Exerce Atividade Remunerada. O que isso vai permitir? Primeiro, que o limite de pontos dele seja sempre 40, independente das multas gravíssimas que ele venha a tomar. Se você bem sabe, 7 pontos, baixa para 30, 2 multas de 7 pontos vai baixar para 20. Então, pouco importa se ele toma multas gravíssimas, ele vai ser 40. Segundo, ele tem direito, né, por ser motorista profissional, a fazer uma reciclagem preventiva. Faz a reciclagem e não fica o período, né, sem dirigir, e isso ele zera aquela pontuação, né, desde que ele não tenha atingido ela, o final, ele chegou lá, era 20 pontos, ficou em 19. Ele faz a reciclagem preventiva, elimina os 19 e aí volta a computar novamente. Doutora, essa é a resposta de milhão. A senhora falou pergunta de milhão, essa é a resposta de milhão. Então, para quem desenvolve uma atividade remunerada que tenha, né, que utilizar bastante seu veículo, faça esse registro que a pontuação vai para 40. Então, exatamente. O assunto de trânsito em plena sexta-feira, imagina, né, gente? Choveu mensagens aqui. Então, vamos interagir com os nossos telespectadores. O Juliano Castro, ele quer saber quais as consequências para quem não atende o RECAL. O RECAL, ele recebeu uma relevância muito maior agora, desde 12 de abril de 2021, com a 14.071, com a lei que entrou em vigor e que foi a grande alteração do Código de Trânsito. Por quê? Porque aquele que não atende o RECAL, ele, passado um ano, ele corre o risco de não conseguir licenciar mais o carro. Ou seja, essa informação ela vai ficar estampada no Renavan do veículo, ele vai ter dificuldade de licenciamento, ele vai ter dificuldade de vender o veículo. Então, assim, ó, chamaram para arrumar o airbag, aquele chinês, vai arrumar o airbag. Não só até porque o custo não é do... E garante a segurança. E garante a segurança, né? Então, vá pelo menos que seja por isso, não só porque não vai conseguir licenciar, né? Que seja por um bom motivo. Doutora, quantas vezes é possível recorrer de uma multa de excesso de velocidade? O excesso de velocidade, na verdade, ele é dividido, eu gosto de dividir em duas categorias, tá? Aquela que é em mais de 50% é uma penalidade que gera a suspensão de dirigir. As outras duas, né, que é até 20% ou de 20% a 50%, são apenas, né, multas que não têm essa implicação. Então, respondendo objetivamente, 3 fases de defesa para aquelas duas opções, né? E se for uma multa com um excesso de velocidade em mais 50%, então você vai ter as 3 fases de defesa da multa, depois mais 3 fases de defesa do processo de suspensão, até 1º de janeiro de 2024. Porque depois disso, toda vez que houver, né, uma aplicação de penalidade de suspensão
e mais 50% quem aplica é o município, e aí vai ser um processo que vai correr conjunto. Então, sem essa sensação de impunidade, se hoje eu tenho 6 fases de defesa, depois desse período, né, sem sombra de dúvida, nós teremos aí apenas 3 e vai ser um processo muito mais sério. Ele vai ter que pagar a multa e vai ter que cumprir a suspensão. Mais uma perguntinha que chega aqui pelo nosso WhatsApp, final 8589. Baixei o aplicativo da Carteira Digital de Trânsito do Governo Federal para poder emitir o meu documento de circulação. Ouvi falar que agora eu só receberei notificações eletrônicas e não mais no papel. Isso procede, doutora? Bom, para tudo, pegue o seu celular, abra a Carteira Digital de Trânsito e verifique se você fez a adesão ao sistema de notificação eletrônica. Se você fez, eu recomendo, desfaça. Primeiro. Pode desfazer? Pode desfazer. Isso é uma novidade para mim. Pode desfazer. Aliás, faça isso já, entendeu? Não, nada impede. Por quê? Porque eu digo a pescaria, né? Pagar com 40% de desconto, ela implica em várias consequências. Primeiro, você abre mão de recorrer. E se for uma multa com suspensão de direito de dirigir, você está abrindo mão de recorrer também da suspensão? Outra, a Senatran, que é a Secretaria Nacional de Trânsito, não é clara quando ela diz para a pessoa, né, que ela está aderindo a um sistema que ela não receberá mais notificação em casa. Então, ela está feliz e contente. Ela então, nunca mais mesmo. abriu o celular. A pessoa que tem lá, aderir ao sistema eletrônico não receberá mais. E mais, vai ter que toda vez de 30 em 30 dias abrir o aplicativo para ver se tem carta para você. Por quê? Porque você não recebe notificação, não recebe SMS, não recebe e-mail. Então, assim, ó, é um negócio que eu não recomendo. E se for que você, né, faça esse monitoramento. Perfeito. Já estamos nos minutos finais do programa. Tem uma pergunta aqui. A pessoa que acumula mais de 40 pontos e a habilitação foi bloqueada, o que acontece se dirigir? Se ela dirigir naquele período da suspensão, multa por dirigir com a carteira suspensa e R$ 880 mais 2 anos, né, com a carteira cassada. Ao final, tem que refazer todo o procedimento de habilitação, que implica numa reciclagem, né, e fazer prova prática, teórica de todas as categorias que você tiver na sua CNH. Se fizer depois, é aquilo que a gente respondeu lá atrás, ou seja, se ele dirigir e for flagrado depois do período da suspensão e faltando só a reciclagem, ele vai ter uma multa apenas do artigo 232, que é não portar documento de habilitação. Então, esse risco que muitas pessoas, já estamos indo para o final do programa. Muito obrigado. Não vai dar, mas fica um rombo na conta bancária, com certeza, doutora. Melhor com é não certeza. correr esse risco. Não correr esse risco. Doutora, muito obrigada pela tua presença aqui no programa. Volte sempre. É um prazer estar aqui, estou sempre à disposição, especialmente para falar sobre direito de trânsito. Eu agradeço a você de casa por ter nos assistido e não esqueçam que o Papo Certo ele é reprisado de segunda a sexta às 7h30 aqui na Obra TV. E você também pode compartilhar o programa pelo YouTube e Facebook. Nós vamos então nos despedindo. Na segunda-feira estaremos de volta às 20 horas. Quem vai estar conosco é o Dr. Luiz Afrânio e falaremos sobre direito do trabalho. E você aí de casa também é nosso convidado. Esperamos vocês!